Bom, gente, nós estamos aqui no nosso podcast para falar sobre Escola para Paz. Mas você que está aí do outro lado, tem uma surpresa hoje, né? Eu convidei o pastor Alessandro, a Ju, esposa dele, e hoje veio de surpresa o tio Ney, gente. Ele não aguentou, ele apareceu aqui. Coisa maravilhosa. Ainda mais as companhias. Não é? É. Então, hoje nosso podcast está bem recheadinho, né, de pessoas amáveis, agradáveis. E nosso tema hoje, nós vamos falar sobre Escola para Paz. A Escola para Paz é um projeto que nasceu no Colégio Correia, nasceu no nosso coração, né, amor? Principalmente no coração de Deus, não? Para ter um espaço para os pais serem tratados. Um espaço de fala, um espaço onde vocês terão toda a oportunidade de falar um pouco sobre a experiência de vocês. Mas eu quero fazer uma surpresa. Tchan, 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 tchan. Eu não quero só falar de Escola para Paz. Eu quero falar com vocês como constituíram essa família linda. Então a gente vai começar a falar do namoro, né? Como que eles se conheceram, Sim, né, amor? Sim. É, eu acho que você não vai escapar dessa. Não vou escapar, não vou. Ele tá todo sim. Então, nós queremos, assim, para rechear essa Escola para Paz, que vocês contem pra gente como que foi que vocês se conheceram, né, em que momento. Vai, compartilha essa experiência, ó, sem poupar nada, né? Porque a gente quer saber. Vai. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É muito bom estar com vocês. Vocês nos inspiram, a Correia moldou uma boa parte da minha família. Que ótimo. É muito bom estar com vocês. Bom, vamos começar dizendo que eu sempre gostei de orar. Eu orei muito. E vocês vão entender que a Juliana nem tanto. O que acontece? Eu orava pela Ju sem saber Que era Ju. que era Ju. Eu lembro de uma oração que eu descrevi ela sem nunca ter visto ela. E aí eu já tinha aceitado Jesus numa outra igreja, não era ICM, a igreja que nós congregamos hoje. E aceitei Jesus em 1997. Faz um tempinho. Nossa, um tempinho, né, gente? Tava um tempinho. E aí eu estava orando, e aquele primeiro amor, tudo aí. Eu era um menino de 15 anos para 16. 15 aninhos. E aí aquele furor da juventude, e aí o evangelho. Eu falo que o evangelho na nossa época, que o Ney não é tão novo assim também, não. Olha. Não. O evangelho na nossa época era diferente, não era tão cool como é o... Verdade. Né? Mais restrito. Sim, né? você começava a ser chamado de crentinho, lembra disso? Lembro. Oh, o Zé Terninho. E aí eu parei com as velhas práticas e esperei no Senhor um tempo até indo. No carnaval de 98, na época também fazia-se muito retiro de carnaval. Sim. E aí a irmã da Ju e o cunhado da Ju eram um dos líderes dos jovens e fizeram um acampamento. E eu fui nesse acampamento. Oh. Entendeu? Aí nisso pagaram pra ela ir. E aí, irmão, eu vim de uma raiz evangélica da Assembleia de Deus. Meus pais e meus irmãos eram da Assembleia. Então eu estudava muito a Bíblia. E aí foi muito legal que eu tinha um grupinho que eu falava da Bíblia e todo mundo ficava, olha como ele fala da Bíblia. E aí eu olhei, eu larguei todo mundo lá e fiquei olhando pra ela. E ali foi quando eu comecei a olhar pra ela com outros olhos. Falei, nossa, que menina bonita. Ui! E aí as outras perderam todo o brilho. Olha só. E ela correspondeu à oração que você fez? Demorou um pouquinho. Bom, Agora vai vir a parte que eu vou passar vergonha. o que aconteceu, né? Como é importante a gente olhar para as pessoas que não conhecem a Cristo como uma alma, né? Que foi o que minha irmã fez. Porque eu não conhecia Cristo e minha irmã estava se convertendo nessa época, estava há um ano mais ou menos na igreja. E eu era assim, eu tinha 14 anos nessa época, e ele 15 para 16, né? E ela falou assim, Ju, é o seguinte, tinha ido na igreja poucas vezes, assim, quando eu era criança. Vai ter um acampamento na minha igreja? O seu ingresso já está certo, você vai. Olha. Ela falou assim, você vai. Hã? Ela já foi bem pontual, né? Exato. Você vai.
E aí, eu era assim, muito danadinha. Eu tinha 14 anos, mas assim, a gente teve uma criação muito solta. Então, eu tava sempre na rua, sempre brincando com... E aí, ela falou assim, você vai? Na hora eu pensei assim, eu vou? Eu falei, quer saber? Tá pago mesmo, né? Eu acho que eu vou. E foi assim, hoje eu entendo que foi Deus, porque um dia antes desse acampamento, eu assisti um filme que era um acampamento de uma escola e ele sofreu um acidente no ônibus. E olha só. E eu acordei com aquele pensamento, meu Deus, será que eu vou? Será que eu vou morrer? Né? No meio olha só, será que eu vou morrer no meio do caminho? E aquilo ficou muito na minha cabeça, sabe? Aquela cena de um ônibus, de uma turma indo com um ônibus para um acampamento. Mas eu fui. Aí, com essa sensação de que eu iria morrer. Olha só que coisa. Só, na realidade ia, né? Exato, depois tudo faz sentido, né? Então fui, fiz minhas malas, cheguei na igreja e cheguei nesse acampamento. Aí nesse acampamento nós estávamos na piscina. Olha só. E aí lá a gente brincando na piscina, daqui a pouco me veio assim um rapazinho, né? Qual é seu nome? Olha, saidinho, né? Juliana, né? Eu não sei. Ai, ele é Alessandro. Ah, tudo bem. Quantos anos você tem? Ele perguntou pra mim, né? Quantos anos você tem? Exato. Foi assim, foi essa a pergunta. E quantos anos você tem? Gente. Ah, eu 14. Aí eu, e você? Aí ele respirou fundo, encheu o peito e falou, eu tenho 17. Aí ele, acho que ele pensou, né? Não. Eu tenho quase... Ah, não, ele falou, quantos anos você acha que eu tenho? Foi antes a pergunta, né? Quantos anos você acha que eu tenho? Só que ele sempre foi baixinho. Aí eu falei, acho que uns 10. Tá bom. Isso vai virar corte. Vai. Ele falou, eu tenho 17. Aí ele, quase 17, porque ele faria 17 alguns meses depois, né? Aí foi esse o assunto e foi assim que ele começou, que ele chegou até mim na piscina. Aí começa a nossa história. Deus, ele não escreve por linhas tortas. Exatamente. Ele não erra. E nós entregamos a nossa mocidade, ó que coisa velha, né? Nossa juventude, lembra da mocidade? Você cantava mocidade, você cantava. Sim. E aí a gente tinha um culto chamado a Tarde da Bênção. E a gente, como ainda não trabalhávamos, né? Então a gente vivia na igreja, né? Eu e ela. E um dia ela orou. E conta você que eu vou passar mais uma vergonha aqui. Meu Deus. Só voltando um pouquinho, foi nesse retiro que eu aceitei a Cristo. E eu voltei pra casa com essa sensação de que realmente aquela Juliana morreu. Não existia mais, e que eu iria a partir dali construir uma outra pessoa. E ali eu comecei a ir para os cultos. E assim, eu tinha muita vontade de entender o que Deus queria pra mim. Porque era tudo muito novo. Então eu queria saber o que Deus queria pra mim, qual era o propósito dele pra minha vida. E um dia eu tava justamente na Tarde da Bênção buscando isso, né, do Senhor. Senhor, o que o Senhor quer pra mim, né? Eu quero ser útil. E aí Deus falou no meu coração, assim, foi uma das primeiras vezes que eu ouvi o Espírito Santo falar no meu coração. Embora na época não fazia muito sentido. Ele falou assim, você vai me servir ao lado dele. Aí, quando ele falou ao lado dele, eu levantei o rosto. No que eu levantei o rosto, olha só, estavam uns 3, 4 bancos à minha frente. Olha só. Aí eu falei assim, mas senhor, aquele gordinho... Segundo corte. Não, essa a gente não vai ter corte, não. E aí, até nesse dia, a gente tentei falar algo pra você, né? Mas acabou que eu guardei aquilo no meu coração. Mas, assim, o Alessandro gostava muito de mim. E eu estava conhecendo, só que eu tinha 14 anos. E aí ele sempre... Muito nova. Hoje ele entende isso, na época ele não entendeu. Porque ele me levava em casa, porque eu morava num outro bairro. Sim. E aí ele sempre me levava em casa, me deixava na porta de casa e voltava. E num desses dias ele me pediu em namoro. Aí, isso ainda tinha 14 anos. Ele falou, Jana, você quer namorar comigo? Aí meu coração na hora fechou. Aí Deus falou, sabe? E Deus falou, meu coração não é tempo. Aí eu falei pra ele, não, eu sou muito nova pra namorar. E aí ele ficou muito bravo. Muito bravo. Ele ficou muito bravo. Posso falar? Pode. Queremos saber, né? Até você Começou? tem em casa, né? Aí ele saiu e voltou. Saiu depois de uma meia hora, 40 minutos, ele voltou. Me chamou no portão de casa, eu fui atender. Aí ele falou assim, já que você é muito nova pra namorar, toma. Veio com um pacote de bala, de iogurte.
E veio com umas bonequinhas, sabe aquelas bonequinhas peladinhas que Sim. vende no Ah, mercado? sim. Sim. Veio com um pacote daquelas bonequinhas peladinhas. Conquistar, né? Ele falou assim, ó, já Já que que você dizer é muito criança, Aham, né? já que você é muito nova pra namorar, então vai brincar de boneca e Cara, chupar balinha Meu Deus. de A gente cai iogurte. atirando, né, gente? Meu Deus. Aí só que na hora assim, eu levei como uma brincadeira, Sim. não como... E acho que foi mesmo, né? Uma brincadeira. Não, foi não. Não, sabe com raiva Foi mesmo, né? Ele não esquece, hein? Olha. Não. Mas aí nisso eu acabei. Essa igreja era uma igreja bem pequena que nós frequentávamos. Eu acabei saindo dessa igreja. Porque eu tinha uma amiga que ia numa outra igreja e eu gostei da outra igreja. Comecei a ir com ela e fiquei. Isso com 14, 15, 16, 17. Só que, assim, eu sempre lembrava dele e ele sempre lembrava de mim. Ai, Né? que lindo. E de tempos em tempos a gente se reencontrava. Assim, e era sempre assim, de 2 em 2 anos. De 2 em 2 anos a gente se reencontrava. Aí parece que aquele sentimento voltava, sabe? A gente conversava. Só que na igreja que eu ia, ter um relacionamento com uma pessoa de uma outra igreja também era considerado como julgo desigual. Porque eles falavam, a fé não vai combinar, você, né, tem um costume, vai ter outro e tal. E aí eu sempre não... Quando eu via que as coisas iam, que a gente estava se aproximando demais, eu pedia para ele se afastar, porque para mim isso não seria saudável por ser um julgo desigual. Então foi assim, durante 3 vezes, né? A gente se encontrava, começava a conversar e eu pedia pra ele se Olha. afastar. Aí toda vez que eu pedia pra ele se afastar, eu acabava com o coração dele. Eu fazia sofrer. Partiu o coração. E eu também sofria, mas pra Sim. mim era uma Sim, obediência. entendi. Sim, sim. Então, e nisso nós seguimos, né? Até quando eu já tinha 19 ou 20 anos, né? Eu já tinha 20 anos, isso ele 22. Que aí eu já tava quase... Nossa, 21, 23. Foi, né? Foi. Eu tinha 21. E aí eu já estava pensando em mudar de igreja também. E foi quando a gente se reencontrou novamente. Então Né? não é o acaso, né? É o propósito. A propósito. É propósito. Agora é minha vez, né? Agora é minha vez, né? Tem a réplica, né? É réplica. Por que hoje eu sou engenheiro? Por que hoje eu sou doutor em engenharia? Por quê? Por quê? Porque uma das fases que eu gostava muito dela e queria namorar com ela, eu tinha recebido um convite para pastorear uma igreja em Camboriú com 17 anos. 17 anos. 17 anos. 17 eu falei, arruma suas coisas, vai para Camboriú, cuida da igreja para mim. Eu falei, tá bom. E aí meu pai falava assim, filho, me dá um diploma primeiro. Me dá um diploma e depois você faz o que você quiser da sua vida. Eu falo, não vou abrir mão do meu chamado, aquelas coisas de menino. Sim, sim. Só que ela pegou um dia e ela falou assim, eu acho melhor você fazer faculdade que eu não vou casar com qualquer um. Mas falei brincando. Sim. Mas aí eu guardei aquilo no coração. Falei, a palavra tem poder. Com certeza. Ali eu conquistei. Foi. Porque ela falou, então eu falei, vou ser alguém pra conseguir. E ela sempre esteve muito nessa jornada. Então, quando eu passei no curso no vestibular, que antigamente o vestibular era um pouco mais complexo, Com certeza. tinha Sim. algumas 30, 40 pessoas por vagas da engenharia, saía até o nome no jornal. Isso, Diário de jornal. Suzano. Coisa maravilhosa. Até um tempo atrás eu tinha o meu jornal, né? Aí de 99, só que não aguentou tanto tempo. E aí eu comecei a fazer engenharia e nessas vezes que a gente voltava a conversar era muito difícil pra mim. Sim. E aí, acabando, eu fui na casa dela um dia e falei assim, olha, eu não sei se você sabe, mas agora eu estou no IAV e vou fazer mestrado no ITA. Olha. Ela fez assim, tudo bem, mas ela nem sabia o que era nem AV, nem CTA, nem ITA. Não sabia o que é isso. Aí, tipo assim, pra mim que já tava nesse meio, No contexto, né? era a chance da minha vida. Sim. E aí, foi muito engraçado como as coisas acontecem em Deus. Eu desgostei. Eu lutei muito para chegar no Centro Técnico Aeroespacial da Força Aérea Brasileira. Eu lutei muito para entrar e trabalhar no Instituto de Estudos Avançados. Eu queria muito entrar no Instituto Tecnológico da Aeronáutica. E eu consegui tudo isso. Mas quando eu tava lá, eu falei, pô, não é o que eu quero. Sim. E aí eu voltei para a Universidade de Mogi das Cruzes, onde eu fiz engenharia e comecei o curso de mestrado. Olha. Naquele ano, isso foi em 2004, eu faço aniversário dia 30 de junho. E toda vez que a gente conversava, eu me martirizava muito. Então eu falava para todo mundo, eu tenho uma criptonita. E o nome da criptonita é Juliana.
Oh. Então não vou ficar perto dela porque ela me faz mal. Ela me faz. Porque ela não. A gente tinha caminhos diferentes. Sim. E aí eu faço aniversário dia 30 de junho e a minha primeira habilitação venceu. Eu tinha que pagar a renovação da habilitação. Só que eu já sabia que ela trabalhava no shopping de Mogi. Aí eu dei a volta pra não encontrar com ela, porque eu tinha conta no Banco do Brasil. Eu falei, não vou encontrar a Kryptonita, porque o Lex Luthor pode estar próximo. Aí eu dei a volta. Vai virar um meme. Vai. Aí eu fui lá e paguei. Quando eu saí, antes de pagar, quando eu entrei no banco, eu dei de frente com ela. Foi. Aí eu não tinha ação. E aí ela pode comprovar, eu tratei ela da forma mais educada possível, mais Na seca. verdade, você tava me evitando, né? Eu pensei que você tava seco. me evitando. Porque eu falei, cara, por causa dela eu já quase saí da igreja. Ela fala que eu tava fraco com Cristo e usei como desculpa. Mas ela me fazia mal, porque ela aflorava sentimentos e não podia ser correspondidos. Então isso era ruim. Então, e naquele dia, ela falou assim pra mim, nessa época ela tava noiva. Sim. 2 Não, semanas. doía mais ainda, então. Nossa, Não, a mãe dela um dia, Vera, falou pra mim assim, a Juliana quer te ver, vai no shopping. E eu, inocente, iludido, fui. Foi. Sabe o que ela falou pra mim? Eu vou casar. Aí eu falei, Você me chamou pra isso? Na minha cabeça, caramba. Ela falou assim, você quer que eu te chame ou o nosso passado ainda mexe com você? Meu Deus. Você acha que é boazinha? Meu Sangue de Deus. Cristo. Gente. Só Deus da causa. Aí eu tinha uma viagem marcada pra Madrid e pra Monterrey. Aí eu falei, vou cair atirando de novo. Sim. Falei, se eu estiver no Brasil eu posso ir. Mas aquele dia me quebrou. Então, aí eu saí da igreja. E aí o pastor Vanderlei e a Elisângela, que trabalha com Sim. você hoje, Sim. eles ficavam em Curitiba. E a Eli sempre foi muito minha amiga. A Eli voltou, eu fui na igreja, eu tava fora da igreja, mas Sim. fui pra vê-la. Ela guardou a chave do meu carro. Então, eu ser crente hoje tem a mão da Elisângela nisso. Olha só, gente. Ela guardou a chave do carro e falou, só te entrego a chave depois que você assistir o culto. E aí eu assisti o culto, me reconciliei com Cristo, voltei pra Jesus. E aí eu falei, então, poxa, entre Jesus e a Juliana, se eu sei que a Juliana tem esse poder, então Sim. eu não quero a Juliana porque eu quero Cristo. E aí, nesse dia que eu fui, ela falou assim pra mim, que eu encontrei no banco, ela falou assim pra mim, eu tenho uma coisa pra te falar. A minha última lembrança, eu vou casar. Eu vou casar. Aí eu falei, fala. Mais seco. Sim. Tá namorando, não quero Sim. nada com mulher dos outros. Sim. Fiquei quieto. Ela falou assim, terminei o noivado. Ô, glória. Irmão, o sorriso veio aqui. Aí uma ex-cunhada dela falou assim, quando o Alessandro ficar sabendo, e ela falando pra mim assim, a minha cunhada disse que quando você ficar sabendo, você ia comprar fogos. Irmão, aí mandou a bola pingando. Aí eu deixei ela falando sozinha, teve 3 passos. Ela falou, onde você vai onde? Vou comprar Comprar fogos. Comprar fogos. Foi bem assim. Foi? Foi bem assim. Aí eu falei assim, eu deixei você escapar da minha vida por 3 vezes. Agora você não escapa mais. Olha que Você é coisa minha. linda. Gente. Que lindo, que lindo. E foi assim. E foi assim que vocês se Depois, conheceram? Aí Depois começamos, nesse percurso já tinha 7 anos. 7 anos. Mas se for analisar, não foi uma coisa, um encontros e desencontros, né? Foi um trabalhar de Deus. Foi um sabe? trabalhar de Deus. Vocês eram muito novos, Sim. imaturo, né? Como Sim. homem, Sim. ela é muito criança. Vocês tinham que se encontrar primeiro consigo mesmo e com Deus. amadurecer. Amadurecer, não é verdade? Era a coisa certa no tempo errado, né? Exatamente. Chegou no né? tempo certo. Exatamente. E aí nós, nesse tempo, uma amiga nossa, Cristiane, casou na ICM. E aí, na sede antiga, quem os mais velhos aí vão lembrar do carpete azul, tinha uma escadona No centro do altar. no centro do altar, acho que tinha uns 8 degraus. Olha só, gente, então vocês são Aí, não. patrimônio da ICM, né? 2004, né? Olha. Aí ela falou pra mim assim, eu só caso com vocês se for nessa igreja. Olha só. Decidida ela, hein? Decidida. Decidida ela. Tá bom, caso. Caso aqui. Caso. Sim. Eu já Problema. tinha alguns problemas na outra igreja que outro dia eu conto, aí não vou falar no ar. aí é demais. Aí é dar muita arma pro pessoal.
E aí eu fui pra ICM. E aí começa uma história. Nós fomos, né? Nós fomos pra ICM Estávamos namorando. Estávamos namorando já. E como nós chegamos na ICM, a gente estava procurando uma igreja. E aí eu falei, ó, vamos na igreja que a Cris casou. Sim. Que tem Olha. culto de manhã. Foi de manhã? Não lembro agora. Aí, Não tinha culto de manhã ainda na época. aí o que nós falamos? Seria muito bom se fosse ceia. Eu falei. Olha. Aí ela falou, e seria melhor ainda se a gente estava em jejum Sim, para tava num escolher. propósito de jejum. E naquele dia a gente ia entregar o jejum. E ela falou, seria muito bem se a igreja estivesse em jejum Estava em também. jejum por vocês. Por nós. Pelo relacionamento de vocês. Por nós, pelo nosso casamento. Olha só, gente. E aí, nós chegamos na igreja, para nossa surpresa, segundo domingo do mês. Ceia. Ceia. Confirmação. Confirmação, gente. E o bispo, na época, pastor Júlio, tinha mandado um propósito para toda a igreja de jejum. Jejum. Estavam todos entregando. Aí eles entregaram o jejum e tomamos ceia. Aí eu falei, meu, Ah, É mas agora. que isso? É agora. é agora. Aí ficamos lá. Olha só. E aí começa uma história muito complexa para eu entender até hoje. Sim. Porque nós éramos jovens, ela balconista de uma farmácia, eu bolsista de mestrado. Nem era bolsista, eu era taxista, não recebia para Sim. estudar ainda. E nós decidimos casar. Dessa história de quando nós começamos a namorar até o nosso casamento, 7 meses. 7 meses. E em 7 meses, Deus trouxe milagres pra gente fora do normal. Sobrenatural. Tipo assim, é sobrenatural, não tem como explicar. E quando nós vimos, nós estávamos casados e vivendo uma vida a dois. Olha que Então, bíblico, tipo né? assim, é uma história muito legal. O bispo, né? Desde a primeira vez que eu vi. Deixa eu contar como que eu conheci o bispo, né? Eu falei, quero uma visita com você. E aí tinham me falado alguma coisa. Eu falei, eu não acredito em quem não trabalha. Quem vive da obra. Porque o outro pastor tinha me machucado muito. Ele Entendi, falou, então, entendi. mas eu sou assim. Aí eu falei, nossa, ele deu a bola fora com o pastor, mas na primeira. Já tomou a bola fora da primeira falando com ele. Aí eu falei, gente, aí ele tava na minha casa, estava eu e ele, Sim. eu contei a história. E aí o bispo tem o dom da palavra, Sim, né? Ele sim. é um orador nato. Sabedoria, né? E ele conversou comigo e naquele dia eu falei assim, eu não acredito em nada do que você falou pra mim. Aí ele assustou aqui. Confrontou. Confrontei. Mas você já veio também ferido, Muito né? ferido. Então é normal ter uma resistência, E é né? uma realidade da nossa igreja, né? Exato. A gente recebe muitas pessoas feridas. É. Eu falo que se você trocou de igreja, você nunca sai bem. Você sempre sai ferido. Verdade. Sempre sai ferido, né? E aí eu falei pra ele assim, mas eu vou te dar tempo. E as suas atitudes vão mostrar se eu posso confiar na sua palavra ou não. Eu tô na igreja há 21 anos. Olha só, 20 anos, meu Deus do céu. anos. Então, 20 anos. a gente viveu muitos passos, né? E aí logo a Juliana queria ser mãe. E aí a irmã dela falou assim, ela parou de tomar os remédios, a irmã dela falou, você é louca, não é assim não. Isso não é, mas a Juliana, ela é uma mulher de oração e E decidida, muito né? decidida. E aí e logo veio a Ana Júlia. E aí muda a nossa vida de novo. Sim. Porque agora eu tô sou bolsista de mestrado, ela balconista e a gente tem um pacotinho que tem que comprar fralda, Sim. tem que comprar leite e muda completamente a realidade, né? O ser pai muda. Eu falo pra Ana Júlia, eu errei muito com a Ana Júlia, mas eu falo, porque eu falei pra ela esses dias que eu aprendi a ser pai com ela, É. Que lindo. né? Não tem como. A gente não recebe o manual Tem. para ser pai e ser mãe, não é? Não é verdade? É verdade. São os conflitos do dia a dia e conflitos conosco mesmo, né? Sim. Que a gente traz bagagem da nossa educação e quando a gente vai aplicar nos nossos filhos, a gente vê que não funciona. Não funciona. Não Não funciona mais. funciona. Na minha educação, como nós estávamos conversando antes, a minha educação é uma educação militar. Sim. Então, Então, era benção ao pai, benção à mãe. sim. Até os dias de hoje. Então, tipo assim, eu não podia tirar nota. Na época não era nota, né? Era conceito. Conceito. Então, no máximo, e ainda com penalidades B. Quando eu começo a estudar, então complica muito, né? Então a minha criação foi muito forte. E aí era difícil.
Quando eu fui cobrar da Ana Júlia, em casa nós tínhamos uma regra com a Ana Júlia. A nota pode... Na escola era 7, 6, se eu não me engano. Eu falei, não, mas em casa, menos de 9 não tem conversa. Então, hoje eu entendo que eu não precisaria ter forçado tanto. Verdade, É o verdade. que eu falo hoje para os pais, Verdade. quando eles me procuram, eu falo, gente, nota não rotula aprendizagem. Sim. Não Sim. rotula. Você tirar um 10, um 9... É claro, nós como pais, né? Eu também eu sou mãe, ele é pai. A gente espera o máximo dos filhos, né? Mas a gente esquece que eles também têm um limite. Sim. É. Não é? Do aprender. E a gente não pode julgar o futuro pela nota. Eu, se fosse pelas minhas notas, eu não seria diretora de Eu sei escola. disso. O Ney foi disso. meu professor. Eu sei Né? Você foi professor Foi dele? meu professor de matemática, química e física. A Pelas gente minhas poderia dar notas. uma invertida aqui, né, Marcos? Agora a gente Eu tô achando perguntar que pra eles ele, querem né? Mas a nossa história, se nós formos analisarmos, o contexto é quase... Não foge, né? Tem Não foge. né? Uma Olha, química também, né? Logo, um novo convertido. Eu cheguei e falei assim, Deus, chega. Eu preciso de uma esposa que eu possa ser feliz nos seus caminhos. Essa foi a minha oração. Eu estava cansado. Cansado. O mundo cansa, né? Cansa. O mundo cansa, é verdade. Comecei a lecionar várias escolas e fui parar no Morato de Oliveira, dando aula. Todos os terceiro ano que você pensou. Terceiro A, B, C, D, tudo que você pensa. Dava aula de matemática, física, tudo que você pensar. Tá bom. E Deu aula pra mim. dei aula pra Eu era quem, amor? Era o número 46, né? Não, 42. Aí, olha só. Olha isso. 42. Não, Ele eu não tinha olhos para ela, não tinha. Não tinha mesmo. Mas a minha oração estava lá. Não tinha. É verdade, você vê que Deus é Deus de propósito, né? Quando ele une um casal, ele une com um propósito, para Exato. constituir essa família. Sim. Você orava, mas ela também não tinha essa visão de vocês estarem juntos, né? Não. Mesma Embora coisa Deus já aconteceu havia conosco. falado pra mim. Depois, quando nós nos casamos, Deus me fez lembrar daquela vez, daquela tarde da bênção que ele havia falado ao meu coração. Então, né, você vê que Deus não está preso a Sim, tempo e é espaço. verdade. Né? Ele não está. É verdade. Mas ele fica, assim, a palavra dele, né? Ela fica presa em propósito, Sim, né? Ele e se tem um cumpre, né? propósito na vida de vocês, tem na nossa, Tem, tem na verdade. vida de vocês que estão em casa, que às vezes acham que o seu casamento não está bem, que de repente você usou uma palavra dizendo assim, eu fiz tudo errado. Não, você não fez nada errado. Né? Se você está junto aí com seu cônjuge, é porque Deus tem propósito na sua vida, Verdade. né, gente? Deus tem propósito. Sim. Mas conta mais, eu vou falar pra ele. Olha lá. E aí, umas férias escolar, uma amiga, até então, para mim, amiga, ela era o número Ai. 42, foi na minha me procurar para fazer um exercício de física, porque tinha que tirar nota. Não, mas que você tá sendo gentil, eu era burrinha de matemática. Aí eu fiz o precisava quê? tirar nota. Eu fiz todo o exercício. Agora, você não vai explicar para ela? Aí eu fui na casa dela explicar esse exercício. Isso, mano. Sério, fui. Foi. Fui lá explicar, mas com muito temor, porque eu já tava... A história tinha que ser diferente. E também não tinha olhos para ela, não. Mas Eu não tinha? Você foi lá só pra ensinar matemática não mesmo? tinha, não tinha. Não Olha tinha. isso. Não tinha. Aí comecei e tá assim, tá bom. Bom, começou aí. Ela, o número 42, começou a mexer comigo, o número 42. Número 42. Aí eu fiquei assim, Vai Senhor, virar um eu falei... 42. Aí eu falei assim... Número 42, Aí eu falei assim, Sonita e número aí eu falei assim, meu Deus, essa é mulher pra mim? E vinha no meu coração que eu ia casar com ela. E vinha no meu coração, você vai casar com ela. E eu falei, doideira. Então eu vou casar com ela. Como eu não sei. Elas estavam num relacionamento também. Olha isso. Estava num relacionamento. Só que quando eu me aproximei de Deus foi sério. Eu falei assim, não vou avançar. Por quê? Ela está num relacionamento. E aí comecei até a ajudar o Rapaz, rapaz. Você é muito melhor que eu. Paz. E comecei a ajudá-la. Conclusão. Certo dia, ela me chamou para ir no Vale da Benção. Olha. Não, essa eu quero contar. Não, essa eu quero contar. Eita! Não, foi assim. Meu Deus. A gente, ele
eu gostava muito de ir pro ciclo de oração, né? Aí. Então, toda sexta-feira ele tinha dobradinha da aula dele de matemática. Eu achava muito chato. Meu Deus. E naquele dia, ele pegou a aula de um Mas melhorou hoje, professor. tá? Eu ainda não gosto. Então ele tinha 2 aulas de matemática e naquele dia ele pegou a aula do outro professor para dar 2 aulas de química. Eu falei, gente, é muito castigo. Gente, vocês não falem isso na escola, que a aula do tio não é boa. Daí eu falei assim para ele, falei, ó, eu não vou ficar nessas 2 aulas porque eu vou pra oração. Eu vou lá no Vale da Benção. Ele, que Vale da Benção é esse? Aí é lá um lugar onde a gente chega e tem um cantinho para você orar. Você passa a noite em oração. O pastor Silas vai ser uma benção. E ele é recém-convertido, aquele fogo, né? Agora. Quero ir. Vou. Aí eu falei, não tem lugar no ônibus para você, não. Meu Deus. Ele, Não tinha. Vai ter, se for de Deus, vai ter. Presta atenção. Aí eu não tinha lugar mesmo pra ele, não. Eu fiquei queimando ele, mas daí, no final das contas, eu tava no relacionamento, não foi. Aí a vaga dele sobrou. Daí eu falei assim: vai ter uma vaga. Você quer ir, Pertinho do professor? número 42. Pertinho do número 42. Eu falei: você quer ir, professor? Chamava ele de professor, né? Ele deixou as outras aulas e foi. Quando a gente chegou lá, gente, foi uma coisa sobrenatural. Por isso que eu tô falando pra você, gente, Deus tem propósito na vida de todo mundo. Sim. Quando chegou lá, tava assim, ele, uma amiga minha, né, eu aqui. Aí o pastor começou a pregar no Salmo 127:1, né? Uhum. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas aquela palavra veio pra mim como se estivesse dizendo assim, tudo que você tá fazendo tá errado. Não, tudo que você tá fazendo tá errado. Se eu não estiver à frente, se eu não fizer as suas escolhas, se eu não estiver à frente de você, vai dar tudo errado. Porque eu sempre fui assim, sabe? Muito, tipo, só Deus pra me parar mesmo, né? Mas de muita paulada. Aí eu peguei aquela palavra, fiquei assim, pensando. Aí, de lá do púlpito, ele falou assim, você fica insistindo em coisa, mas às vezes a bênção está do teu lado Jesus. e você não está vendo. Eu fiz assim, ó. E eu acho que ele não entendeu a palavra. Não entendi, né? não entendi. Tudo novo? Eu fiquei olhando pra ele assim, ele tava lá orando, eu fiquei olhando pra ele, tipo assim, é isso aí que você tem pra mim? Porque Desdenhado, irmão, igual eu. O Ney não foi minha escolha. Não fui. Não foi minha escolha. Verdade. Né? E eu não falo isso, a gente entende isso um do outro, né, amor? Autoridade também. Eu também não fui a escolha dele. Mas nós oramos no sentido de que nós queremos alguém, não Sim, foi, amor? Sim. Eu disse assim, Senhor, o Senhor me deu uma pessoa que ame mais a sua obra do que a mim. É isso aí. Que ele ame mais você do que a mim, Senhor. Eu quero porção dobrada. Assim como o Senhor deu para Eliseu, eu sempre confundo Elias com Eliseu. Eliseu. Assim como você deu para Eliseu, eu quero para mim. Então eu quero um homem que ame a tua obra. Que diga não para mim, mas diga sim para você. Ô, glória. E hoje ele é assim, sabe? Ele fala, vamos no culto? Eu falei, não, mas vamos comprar. Eu vou no culto, você fica. Viu como oração tem poder, gente? Sim. E ele recebeu uma oração, né? Uma revelação de Deus que iria casar comigo. Sim. Então eu contei essa parte, conta a outra. E parece loucura. Parece. Você não tinha experiência nenhuma. E você ouve um suado. Você vai casar com ela. E ele foi lá na E igreja que eu tava e falou, Deus vai falou, falar, vou casar com você vai casar com ela e eu vou te dar muito. um castelinho. Veio no meu coração. Aí eu fui na igreja onde ela estava e fui falar, eu esperei ela sair do culto. Melhor, ela terminou o relacionamento, tá? Terminou o relacionamento. Sim. Aí sim eu comecei a me aproximar. Aí quando eu saí do Vale da Bênção, aí eu terminei o relacionamento. Naquele dia mesmo? Mas você, É. você já estava com esse propósito. De casar com outra pessoa. Com outra você pessoa. terminou por causa do que você ouviu. Porque a palavra foi muito nítida. Que bacana. Que foi assim, Deus diz, tudo que você constrói longe da minha vontade não vai dar certo. Então eu Glória a pensei, Deus. né, então vamos terminar. Sim. E vamos esperar para ver o que Deus tem. Não. E aí, gente, eu cheguei para a igreja, esperei terminar o culto. Esperou eu sair. Eu saí, cercou da cerquei. esquina. Eu falei, se é. Eu falei assim, ó, vamos conversar? Deus me falou que eu vou casar com você. E ela, sim, eu vou casar com você. Eu falei, falou pra você, mas não falou pra mim, não. Começou, aí ela começou a dar risada, começou. Eu falei, Tô falando sério. Tô falando sério, eu falei pra ela. E a partir dali comecei a jejuar, aprender a jejuar, a orar, fazer propósito. O Senhor falou, vai cumprir.
E assim vai cumprir. foi. E foi. E tá, aí nós começamos, sim, se aproximar. Mas nada de falar assim, estamos namorando. A gente entrou num propósito de jejum e nós combinamos com Deus assim. Tá, se for da vontade de Deus, a coisa vai acontecer. Então você nem pegue na minha mão. Isso. Começamos a namorar, sem pegar na mão. Beijo, você esquece, tá? Não, se não Você pegava esquece o na beijo. mão, beijo não tinha. Então era tipo assim, ele sentava ao meu lado no culto, Isso. dava horário, ele me levava pra casa E pronto. e tchau. Então, e ficamos nessa situação, né, amor? Ficaram nessa situação atrás dos bastidores. Eu falei, Senhor, até quando isso? Até quando isso? Até, o Senhor me falou que ia mudar a minha vida. E uma situação igual essa, eu não tô aguentando Mas mais. é brava. Eu não tô aguentando mais. Eu vou pular fora. Ô, você pelo amor de Deus. Aí, Eita, revelações. aí tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Começamos a pegar. Parece aqueles filmes que você vê românticos. Começou a pegar na mãozinha assim. Na hora do culto. Na hora do culto, assim. E começamos a curtir. A gente fazia seminário juntos, que ele não conhecia a palavra. E Deus foi trabalhando, né? Por isso que eu tenho que frisar aqui para vocês, pessoal. Deus é Deus de propósito. Eu não tinha nenhum curso universitário, não é? Não tinha perspectiva de vida. Viu, gente? Pega essa. Sim. Mas ele tinha, engenheiro, uma pessoa culta. Eu falava, nós vai, nós vem, não? Sim. E ele culto de tudo. Às vezes ele me levava para jantar fora, com as pessoas, sabe? Falava as coisas, eu ficava assim. Eu não vou falar nada, tá, amor? O que ele fez, gente? Olha só, como Deus une pessoas para montar a família com propósito. Ele me levou para a faculdade, me apresentou o campus todinho da UMC, né? UMC. Falou assim, ó, aqui é assim, aqui é assim. Me ensinou, me abriu uma porta. Ele foi uma porta para mim, gente. Foi uma porta. Uma porta de ensino, de saber se vestir. Se hoje você acha que eu tô aqui elegante, quem me ensinou a se vestir foi ele. Que bonitinho. Ele me abriu a porta da universidade, só que ele também não conhecia de Bíblia. Ele tinha muito conhecimento, né? Sim. Mas não conhecia nada de Bíblia. E eu conhecia de Bíblia. Eu tinha uma vaga no seminário. Aí o que aconteceu? Eu falei assim, então você vai pro seminário e eu vou pra faculdade. Oh. Aí a gente trocou. Ele pegou minha vaga no seminário, né, amor? Foi. Foi lá. Ele ficava tão feliz. Eu aprendi a mexer na Bíblia. Foi. Eu falava assim, eu já sei. Maravilhado. Aí, veja bem, nós começamos a ter aquela maior aproximação. Vamos namorar? Porém, nós vamos casar. Sei. Sim. Vamos casar. E eu tinha uma cultura de casa, quem casa tem que ter casa. Tá? Se possível, se tiver carro, alguma coisa, você tem que ter trabalhador, você tem que ter uma profissão, você tem que dar o melhor para sua esposa. Pessoal, família custa caro. Eu tinha um terreno. Nós construímos esse terreno, foi menos de um ano, não foi? Ó, em 6 meses. 6 meses, construí uma casa. Construímos uma casa. Eu não sei o que Deus fez com os pedreiros. Acho que os anjos foi fazendo assim, ó. Foi muito rápido, né? Sério. Aí, nós casamos, foi que 1 ano e meio ou 1 ano e pouquinho? Em um ano, em 6, 7 meses. No período de 8 meses a gente edificou a casa, né? Sim. E entramos como que estava, né? E resolvemos casar. Por que a gente decidiu casar rápido, né? Porque nós tínhamos um propósito diante de Deus. Sim. Então, igual você mencionou, né? Não, eu sou muito nova, eu tenho que me preparar. Casamento não é assim. A gente pensou da mesma forma, Sim. né? Casamento é algo muito, muito sagrado, né? Muito... É diferente do que a gente vê hoje em dia no mundo. Cada casamento é pra vida. É constituir família mesmo, né? Gerações. Então a gente já tinha essa visão, Sim. né, amor? Então a gente casou rápido. Eu não me importei se a casa estava inacabada. Sim. Eu entendi que do lado dele eu ia construir uma família. E assim foi, né, amor? No período de 8 meses, 8 um meses, ano, verdade. a gente E casou. é interessante que nós começamos a se envolver no ministério pastoral, e começamos a avançar, os dois juntos.
avançar. Crescemos juntos. Crescendo no evangelho. Um aprendendo. Um aprendendo com o outro. Aprender a ser marido e mulher, Sim. né? Porque é um desafio, também, não? Porque são temperamentos diferentes, né? É verdade. Você vê, ele é muito calmo, eu já sou muito agitada. Ele quase não fala, eu falo por mim e por ele. Eu fico, né, amor, né? Até mostrei um vídeo pra ela hoje. Você não vai postar esse Não vídeo? Não vou. porque- Você pode me mandar o vídeo? Não, você não vai mandar esse Eu vídeo. posso. pra Eu ele. posso. Eu posso. É muito engraçado como é muito parecido. É. Porque um dia ela chegou pra mim lá na tarde da bênção e falou assim: será que tá chegando a sua hora? Irmão, eu sou meio. Sou homem, né, irmão? Meio lesadinho. Fez, será que eu vou morrer? Orar mais. Eu nem pensava na minha cabeça que ela tava me dando uma porta pra eu conversar com ela. E aí, quando a gente já tava, eu sempre fui muito sagaz na parte de engenharia, porque eu sempre tive um alvo na vida: honrar o meu pai. Eu sempre tive medo do meu pai não se sentir honrado comigo. Sim. Então, tudo que eu fiz na vida, depois com a Juliana, né? Mas era primeiro meu pai e minha mãe. Eu queria que eles tivessem um orgulho, porque meu pai e minha mãe vieram de uma raiz muito pobre. E aí, eu abri uma vaga de professor de computação na escola que ela trabalhava. E eu tava procurando emprego. Ela não me falou. Sério? Olha, Não me falou. Porque eu tinha medo de me aproximar dele. Ah, entendi. E aí eu fiquei Nesse sem período. dinheiro. Porque eu disse, mas veja que legal que vocês falaram. Eu entrei na faculdade, como eu disse, meus pais eram. Meu pai e minha mãe venceram na vida, né, amor? Mas passaram fome como crianças. E eu entrei na faculdade com FIES. Então foi muito difícil fazer engenharia. Sim. E aí uma noite, eu gosto de frisar isso porque naquela noite que na minha cabeça mudou uma chave. Porque muitas pessoas acham que é muito simples o processo da vida. E eu falei assim, é muito melhor eu ser pastor, né? Vai ser mais fácil. E naquela noite meu pai acordou, eu acordei de madrugada, escutei meu pai conversando com a minha mãe, falando assim pra ela: nossa, como é difícil pagar a faculdade do Alessandro. E aí eu falei, é resposta de Deus pra mim. Sim. É verdade. Então vou largar e vou ser pastor e vou largar esse negócio de ser engenheiro. E aí no final da frase ele falou assim: mas é o dinheiro que eu gasto com mais amor, com mais alegria. Essa doeu aí. E aí naquela noite eu falei, eu vou ser o melhor. É, pra honrar, né? Vou ser o melhor. Hoje eu faço pra honrar a Deus. Sim. Mas naquela época eu fazia pra honrar o meu pai. E aí eu me rasguei de estudar. E eu comecei a ter muito êxito. Quando nós casamos, ela ia com os meus amigos e não tem como, o ambiente forja. Forte. Verdade. O É ambiente verdade. forja. Então, como você falou, os amigos já eram pessoas formadas, o vocabulário era diferente. É. Então, a forma de se portar, de se vestir, até a altura da voz, da conversa, tudo exatamente. muda. Tudo muda, é verdade. Tudo. E aí ela ficava com os meus amigos e ela olhava, ela era a única que não tinha nem graduação e ela estava no meio de doutores. Que hoje, pra mim, é o meu meio, é onde eu ganho pão. Então eu falo com PhDs toda hora. E aí o que aconteceu? Quando eu acabei o doutorado, essa é linda. Essa é linda. Essa é top. Essa é top. Essa é top. Porque eu acabei o doutorado dia 10 de dezembro de 2009. Dia 10 de janeiro de 2010, eu entreguei, protocolei a minha documentação de doutor. Sim. E já protocolei na outro guichê a minha inscrição processo seletivo para pesquisador na UMC. Só que antes de fazer isso, no dia 31 de dezembro, eu tava no shopping da Riviera com a minha chefa, enquanto tava todo mundo curtindo, eu tava estudando. Eu tava terminando as coisas do doutorado, porque eu tinha um foco, 10 de janeiro, é minha data. Sim. E aí eu fiz o processo, tudo. Eu era, nessa época, auxiliar pastoral na igreja de Poá. E aí eu fui, que era o meu culto, eu ia pregar aquela noite. Uma noite de quarta-feira. Aí naquela época, Deus nos libertou, mas era só terno e gravata, lembra? E Lembro. barrigudo, Lembro. parecia uma lombada. Lembro disso. Terrível. E aí eu ia pra igreja. Quando eu tava saindo de casa, a minha chefa ligou e falou assim: Alessandro, vem pra Mogi. Eu preciso falar com você. Eu liguei pro pastor André. Falei, pastor André, que ele também era Pastor auxiliar. André? Ele também era auxiliar em Poá. Tá. E eu falei assim pra ele, cara, começa o culto que eu chego daqui a pouco. Eu fui pra Mogi. Quando eu cheguei lá, falaram assim pra mim:
tinham pessoas da USP, da Unicamp, pessoas com muito tempo de formado. Sim. Eu tinha 1 mês. Mas Deus é o Deus que faz milagre. Aleluia. Amém. Deus é o Deus que coloca a gente onde a gente Sim. não conseguiria É sozinho. Verdade. É verdade. Aonde a minha capacidade não me levou, eu tenho certeza, foi Deus. Foi Deus. E aí ele falou assim, a minha chefe me chamou e falou assim, eu quero falar pra você que você foi aprovado no processo seletivo e eu te espero segunda-feira pra começar a trabalhar. Meu Deus, até arrepiei. E aí começa a história. Por que eu falei isso? Porque começa a história da Juliana. Porque a Juliana também veio de uma família. Se a minha família teve uma raiz com dificuldades, a da Juliana é um pouco mais severo, vamos dizer assim. Sim. A Juliana veio de uma família de nordestinos com 4 irmãos, uma história muito difícil, né, naquela época. E ela veio comigo. E aí eu falo, quando nós começamos a namorar, irmão, ela levava marmita e eu comia no VR dela. Olha. Porque quando eu comecei a fazer mestrado, não tinha dinheiro pra comer. Eu comia meio bife e folhas de alface. Eu falava pro pessoal, não, tô gordinho, tem que emagrecer. Não era que não tinha dinheiro Porque pra não comer. tinha, né? Eu sei disso. Passei também por isso. E aí, Gente. quando eu entrei, a nossa vida começou a mudar. Com menos de 1 ano, e eu pedi uma bolsa de gratuidade pra ela. Olha só. Ela esperou eu acabar o doutorado. Ela nunca pediu pra eu pagar a faculdade pra ela. Ela sabia que ela ia fazer num tempo que a gente conseguisse. Sim. E hoje a história de um aluno de pós-graduação no Brasil é pífia. A bolsa é muito pouco. É pouca. E aí, o que aconteceu? Quando eu entrei na faculdade como professor, menos de 1 ano, né, amor? Sim. Menos de 1 ano ela começou a fazer farmácia. E aí a alegria dela estudar. Eu sei como é. Alegria. Gente. Porque, tipo assim, não tinha como. A gente não tinha como estar onde estamos hoje. E aí acabou a graduação. Na época, ela foi fazer mestrado comigo. Olha. Então, eu também dei aula para ela. Olha. Mestrado. Nossa, a gente tem uma semelhança. Tem bastante. Não foi nada combinado, gente. Tem Não foi nada bastante. combinado, né? Não. E aí, no ápice do Covid, aí aconteceu vários problemas e ela teve que sair para trabalhar. Eu falo que o homem que não sabe valorizar sua esposa não entendeu o tesouro que o Senhor colocou na mão É dele. verdade. Verdade. Porque no céu, Claudinei, Deus vai te cobrar sobre a vela. Você vai ter que dar conta dela. É verdade. A Bíblia fala isso. É verdade. E aí, cara, ela saiu e foi trabalhar e ela ficava 4 horas no transporte público para me ajudar. E no ápice do Covid, ela não falava comigo. Ela chegava em casa, ela passava direto pro um anexo da nossa casa, ia tomar banho e deixava a roupa dela longe, porque a gente podia pegar Covid. E naquela época nem sabia o que estava acontecendo. Exatamente. É verdade, né? E aí eu falei, amor, vamos tentar? E aí eu conversei com o coordenador na época e nós conseguimos uma bolsa de doutorado para ela. Eu tenho alegria de falar que quando hoje ela tem a mesma posição acadêmica que a minha. Hoje ela é doutora em engenharia da bênção, mesmo núcleo né? que eu. Hoje você pode falar, ó, a Vera é uma pedagoga com várias pós-graduações porque você entrou na vida Sim. dela. Cara, eu não sei se você entende isso, porque hoje, enquanto todo mundo tá querendo brigar e o casamento é tão volátil, Verdade. tão Exatamente. É mesmo. na nossa, a gente briga, eu quero brigar pela minha esposa. E aí, Deus falou comigo essa semana. E Deus tá me confrontando muito em algumas coisas. Não sei se vocês já ouviram algumas pregações minhas, eu sempre falo que o marido tem que morrer pela esposa. Sim. Sim. E Deus falou pra mim assim, tem uma coisa que é mais difícil do que morrer pra esposa. É viver pela esposa. E aí, irmão, sabe que família hoje tá sofrendo do jeito que tá? Porque o marido não entendeu o lugar dele. É verdade. Verdade. É verdade. Eu tenho falado, Deus falou pra mim um negócio tempo atrás que a minha cabeça, tipo, open your mind. Tipo assim, foi um negócio muito louco. Que Deus falou pra mim assim, você aprendeu a Bíblia errado. Aí eu parei, peguei minha Bíblia, fui ler minha Bíblia e falei, peraí, Deus, Como é isso? como assim? Sim. E aí eu comecei a ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. E sabe o que me ensinaram? Que o homem é o provedor da casa. Me ensinaram que eu teria que sair cedo, chegar tarde, perfeito. suor no rosto, porque minha obrigação é colocar dinheiro em casa. E até aí, beleza. Mas para por aí. E o evangelho não para por aí. Sabe o que o evangelho nos ensina?
que nós somos espírito, temos uma alma e habitamos Temos num um corpo. Até aqui, normal? Sim. Normal. Só que, olha o que a Bíblia fala. Não era nem para a igreja, né? Era para a escola, mas pode ir assim, né? Não, a escola é um ambiente de Sim. fé. O colégio correio é um ambiente de fé. Olha o que Deus falou para mim. Você é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Você é um ser triuno. E por que você quer suprir a sua esposa apenas no corpo? Ei, isso é forte, hein? Olha aí, gente. Corpo, Alma e espírito. Ou seja, né, ele estava preocupado só com o alimento, né? O alimento com da dinheiro. Providência. Só a providência, mas e o E o resto? né? E o Perfeito. restante da vida. É a primícia da vida que você podia dizer Perfeito. isso, né? Sim. No resto, né? Porque o que acontece? Você não é responsável só pelo dinheiro, também pelo dinheiro. Perfeito. Mas se você é psicólogo, você vai entender o que eu vou falar. Quantos casamentos hoje estão passando dificuldades porque o marido não tem um tempo para sentar e ouvir a esposa? Fato. Porque a nossa obrigação também é cuidar da alma dela. É verdade. Exatamente. É E também ser pastor amigo dela, né? Então, e aí Porque tem o uma... ministério começa desde casa, Sim. não é? E aí, como que eu cuido? O que é a alma? A alma vem do psique, dos as sentimentos. emoções, são as Então, emoções. se eu não for o melhor amigo dela, cara, se ela não tiver a minha pessoa como um porto para desabafar, eu não tô sendo um bom marido. É verdade. E não é confiável, né? Não é confiável. E aí, outro. Então, beleza. Então, eu cuidei da alma e do corpo. E o espírito? Ela tem que ver em mim um sacerdote. Exatamente. A gente fala Porque- muito sobre isso em casa, né, amor? É uma coisa... Tem pessoas... Eu falo, é muito bom quando você ministra e as pessoas vêm ao altar para você orar. Você fala, nossa, Deus me usou. Mas é melhor ainda quando a sua família reconhece que você é um homem de Deus. Exatamente. Então, por tempos, aí Deus está me confrontando muito com isso. E hoje, por exemplo, a minha filha mais velha, Ana Júlia, a gente tivemos um relacionamento muito difícil. Sim. A adolescência é complicada, É né? complicado. Desafiador, né? E eu tô aprendendo, por exemplo, a abençoá-la. Porque Deus falou comigo, essa novinha, Deus falou comigo assim, os defeitos delas você sabe e eu também sei. Mas a sua obrigação não é ressaltar os defeitos, é profetizar as bênçãos. Exatamente. Nós tivemos um contato com uma pastora alguns meses atrás, ela falou assim, que os filhos são flechas na mão Sim. do arqueiro. Mas quem dirige para onde vai a flecha é o O alvo arqueiro. é o arqueiro. Arqueiro. A gente É estava até verdade. falando sobre isso no podcast anterior. Deus é Deus e fecha as pontas, né? E aí, aonde a Natália vai chegar é onde vocês vão encaminhar. Exatamente. E aí a gente começa a entender algumas coisas. E ontem, e foi agora, eu falei, né? Foi agora. Eu peguei o telefone, fui trabalhar cedo, né? Aquela correria, deixo a Laís na escola e já vou cortando pra Mogi. E aí eu peguei o celular assim e falei pra Ana Júlia, filha, você é uma bênção, o pai te ama, eu Olha, abençoo o seu dia. Meu amor, mandei pra Juliana, eu abençoo que seja um dia produtivo. E você vai vendo a diferença de eu pegar os problemas e ressaltar os problemas. E aí eu vou viver aquele problema, porque Exatamente. tudo aquilo que eu celebro cresce. Exatamente. E a gente. E tá chegando um tempo que a gente vai ter que aprender a deixar de celebrar os problemas. A Ishla tem uma frase que a Juliana me ensinou: não faça a dor o seu Deus. Exatamente. E aí a gente começa a ver os nossos filhos voando hoje, né? A gente brinca bastante, a Laís, ela tem o desejo de ser médica, a gente conversa muito sobre medicina. É verdade. E aí, uma coisa que ela fala e vê, eu e a Juliana estudando toda hora. Então, ser exemplo É é verdade. muito melhor. Exatamente. É verdade. Uma grama de exemplo vale muito mais que uma tonelada de palavras. A gente estava até falando no podcast anterior que nós gravamos com um casal também muito querido, e nós trouxemos essa pauta que os nossos filhos, eles aprendem mais por referência. É mesmo. Sim. Por É referência. verdade. E aquela frase que diz assim, você tem que ter um tempo de qualidade com o seu filho. Gente, tempo de qualidade não. Você tem que ter... você tem que trazer para os seus filhos experiências, memórias,
referência dentro do seu lar, no seu dia a dia. Ele tem que olhar para você e falar assim, ó, se eu precisar de um conselho, eu vou buscar aqui, eu vou buscar na minha mãe, Isso buscar mesmo. no meu pai. É verdade. Tirar o título, né, pai e mãe, falar, meu amigo, minha amiga. Né? E isso, as famílias hoje precisam ser trabalhadas nisso. Né? Nós aqui fomos forjados, estamos sendo forjados Sim, nisso, né? sim. Porque mudança dói, gente. Pensa que mudança é fácil? Não é fácil. Você fazer uma estrutura e tirar uma pecinha, está sujeito a desmoronar tudo. Você está preparado para essa mudança? Nós estamos compartilhando umas experiências, né? Sim. Que foram doloridas. Hoje a gente fala, parece natural, mas fala sério. Quantos anos, Né? né? Quantos anos? Contar não traz aquela memória de como eu passei por tudo isso, né? Como eu cheguei a tudo isso, Eu né? lembro, pra ser engenheiro, minha família ia pra praia, mas toda vez que tinha algum trabalho pra entregar, eu lembrava do meu pai falando, é o dinheiro que eu gasto com mais alegria. Então eles iam pra praia e eu ficava, porque eu tinha que ser o melhor. Então eu ficava estudando, eles iam e eu ficava. E são escolhas, né? São Você escolhas. poderia escolher ter ido pra praia. A gente, em casa, a gente fala muito sobre isso, né? Que ser adulto é entender que você tem a liberdade de ter escolhas, mas a responsabilidade de arcar Responsabilidade. com Com as as suas consequências. escolhas, né? Com as suas escolhas, exatamente. É uma coisa que hoje eu dou aula na universidade e uma coisa me machuca muito: a falta de educação. Antigamente, o professor era considerado um mestre. Não apenas um tutor do conhecimento, como o Sim. Ministério fala hoje. Sim. Eu não quero ser um tutor, eu não estudei tanto para ser um tutor do conhecimento. Não, sim. eu sei o que eu estou falando. E aí você chega, hoje a escola, além de dar a formação, tem que dar a educação. Exatamente. Então, chega num ponto, estando em sala de aula, que eu estou dando aula na universidade. Sim. E eu falo, gente, eu vou ter que mandar bilhetinho pra mãe. Então, porque não tem um mínimo de respeito com aquele ato Sim. que você está fazendo. Então, a nossa briga hoje não é só lá na igreja. Sim. Porque a gente estava conversando, quantas pessoas dentro da igreja não conseguem passar essa cultura do reino para casa? Sim, verdade. Exatamente. Então a pessoa escuta uma palavra, o bispo falou sobre isso esses dias, a pessoa escuta uma palavra maravilhosa e já peca no estacionamento. Não coloca em prática o que ele viu. Porque na realidade a pessoa ela não se inseriu naquele contexto. Sim, Se eu sou sim. do reino, eu vivo o reino. Eu vi, é. Não é? Se eu sou pai e mãe, eu vivo a função e a realidade de ser pai e de ser mãe. Então, muitas pessoas têm deixado isso. A gente pode até chamar que eles estão sem habilidades sociais, né? Sem as habilidades que você tem que ter dentro do reino de Deus, dentro da sua Sim. casa, dentro da empresa. Elas deixaram, eles não entendem mais o que e o para quê. Não é verdade? É uma coisa que eu não consigo entender algumas coisas na minha cabeça. Hoje, eu e a Juliana estávamos conversando sobre isso. Você não deixa de ser crente quando você sai da igreja. É lá que você... É fora da igreja Fora que da você é igreja. crente. É fora da Você não igreja. deixa de ser pai e mãe quando você não tá com seu filho, porque é uma coisa muito estranha. Eu não sei se vocês já passaram por isso. Você vai, nós fomos viajar para comemorar o nosso casamento no começo do ano, e a gente estávamos lá em Campos do Jordão, estava passando muito bonito à noite. Aí nossa, mas as meninas iam gostar tanto disso. Dá uma raiva. Fala, não! É a mesma coisa. Eu falo pra eles assim, vamos comer uma pizza, né? Vamos ligar pras crianças. Não vai ligar pras crianças, mas vamos nós dois. Ai, mas o Bruno não come esse, aquilo. Então chama as crianças, mas vamos. E é muito engraçado isso. Hoje, a minha filha... dói um pouco falar isso, mas está namorando, né? Orei bastante, né? Complicado isso, né? Dividir o Eu amor da filha com Eu cheguei em casa esse dia, tive que falar pro cara, tira o carro da frente da garagem, que eu quero entrar com o carro. Complicado isso. que Eu manda ainda aqui, não pô? tô Quem que manda passando por aqui? isso, não. Ah. Não é, Nath? Aí a gente tava conversando e agora eu chamei o menino para conversar comigo. E eu falei sobre isso com ele. Porque nós falamos, ó, a gente tá orando, a gente tá ensinando a Laís a já orar pelo marido dela. Perfeito. E a gente, porque a família, gente, quando a gente entende isso, a mente muda. Não é a igreja que sara a família que sara a igreja. Exatamente.
A família é o elo que Deus criou pra gente viver uma parte do céu. Não existe nada mais parecido com o céu que uma família alinhada com a vontade de Deus. Exatamente. Como também não existe mais nada tão parecido com o inferno como uma família que vive em guerra. Exatamente. Então, a nossa casa não é. Eu não falo que a Juliana, minha família, é meu primeiro ministério. Porque meu primeiro ministério é adorar e amar a Deus. Sim. Mas ela tem um valor muito alto sobre isso. Sim. Porque se eu não consigo, eu falo pro pessoal, se eu não consigo provar pra Juliana, que tá comigo todo dia, toda hora, que eu sou um homem de Deus, que ela, se ela não consegue provar pra mim que ela tem caráter em Deus, poxa, que evangelho é esse? Verdade. E uma outra coisa que você falou que me chamou muita atenção é quando a Natália sai, tem uma situação difícil, ela para e fala assim, depois ela fala pra nós, o que o meu pai faria nessa situação? Ela fala. O que minha mãe faria nessa situação? Ela pensa assim, como que eles resolveriam isso? Aí ela fala assim, já sei. Ele vai resolver assim. E ela resolve, porque é referência. É a referência, gente. A Ana Júlia não dá o braço a torcer, né? A gente tá... Aquela briga de pai e filha não dá o braço a torcer, não. Ah, pai, o senhor fala isso aqui, mas esses dias ela falou assim, vamos comigo resolver um problema. Eu falei, você fala que eu não sei o que eu tô falando. Por quê? Não, vamos lá. Aí coloquei no carro, fui lá. Aí ela fica assim olhando. Vai. Ela faz assim no cotovelo. Vai, fala. Porque ela pode nem gostar muito de dar o braço a torcer, mas ela sabe que ela tem um pai. Sim. Isso é lindo, né, gente? Então, hoje, sabe que uma vez eu falei muito com a Juliana, Vera, você é psicóloga, eu acho que eu tenho razão se eu não tivesse me falado. As mães hoje, elas querem ser mais amigas do que mãe. Amigo, pra mim, tem que ser o segundo ponto. O seu filho tem que ver em você pai. O pai... A postura, né? A postura de pai. O pai vai dar destino. Sim. O pai vai mostrar o caminho. Se for amigo, glória a Deus. Glória é uma segunda parte, mas o primeiro, não. Eu vejo as pessoas abrindo mão de ser pai e mãe. Porque é difícil você contender com o filho. Verdade. É que as pessoas não entendem, né? Que assim, o pai e a mãe, ele é uma referência. Então, a palavra de Deus não fala assim, ensina a criança o caminho que deve andar, que quando ele estiver grande não vai se desviar desse caminho. Sim. Traduzindo, é como se fosse assim, você dissesse para o seu filho, vem por esse caminho, vem, então ele chega nesse caminho. Você é a referência dele. Sim. Quando ele pegou essa referência, o que você vai dizer? Vai por esse caminho. Entendeu? Temos que ser referência para os nossos filhos. Você, mãe, pai, que está assistindo esse podcast, você tem que entender o quê? É igual o Alessandro disse. Você tem que ser aquele porto seguro, aquela placa de vá por esse caminho, não o Waze da vida dele. Ele tem que ver em você. Não é verdade, pastor? Tem que ser assim. Mas você pode pensar assim, eu não estou preparado, nenhum pai, nenhuma mãe está preparado, ninguém está preparado, gente. É uma eterna construção, né? Família é uma eterna construção. A gente vai aprendendo, a gente erra. Aí recalcula ali a rota, volta. Às vezes a gente precisa dar um passo para trás e analisar. Poxa, da forma como eu estou fazendo, está dando certo? Está agradando a Deus? Está surtindo os efeitos que eu gostaria? E às vezes a gente tem que voltar atrás e falar, não. E o que a gente sempre fala em casa é que no começo a gente reproduzia o que os nossos pais nos ensinaram, porque é a única maneira que a gente referência que a gente chega, né? É e chegou uma hora que a gente falou assim, não, agora desse jeito não tá dando certo, desse jeito não tá sendo eficiente, e outra realidade é diferente. Os nossos pais não eram cristãos. Né? É isso mesmo. Nós somos cristãos. Sim. O tempo deles era um tempo diferente. Hoje nós temos outra realidade e a gente lidar com outros desafios, né? Então, a gente teve na nossa casa também esse momento, né? De parar. A Ana Júlia fala que eu sou o pai do Velho Testamento, ela tem o pai do Novo Testamento. Sim. Nós tivemos que parar, reavaliar a nossa forma de agir como pais, né? E às vezes, sob uma situação extrema, a gente falou, calma aí, se não está dando certo, a gente está errando em algo, vamos recalcular e vamos fazer dar certo. Né? O que a gente não pode, jamais, é desistir da nossa família. Não, da nossa família, dos nossos filhos, do nosso casamento. Porque casamento também não é fácil. Não é. Né? E esse recalcular a rota, ver se está certo ou não, existe uma situação que é muito importante, tanto para o casal quanto para os filhos. Se você errou,
errou com seu filho, peça perdão. Sim. Sim. Mas eu estou saindo da minha posição de mãe. Não, Pedir perdão não é fraqueza. não é fraqueza, não, não. Pedir perdão não é fraqueza. Se você está assistindo esse podcast e você errou com seu filho, peça perdão. De repente ele não vai aceitar, não é? Ele não vai entender, ou seu cônjuge, peça perdão. A gente tem muito isso, né, amor? Temos. Verdade. No relacionamento sempre tem um diferente do outro, né? Muito. O Nele se sentiram muito, né? O Nele é mais calado. Então, quando, por exemplo, ele tá chateado, ele se fecha. Eu paro pra pensar. Pensar. Eu não, eu falo sem pensar. Né? Eu acho que mulher. Não, aí você tá indo muito pro lado. Não. Porque quando a Juliana faz alguma coisa, mas é um erro que eu tenho também. Quando alguma coisa me desagrada, o que eu faço? Fico quieto. Então, se eu tô falando, brincando, todo mundo sabe que tá tudo bem. Agora, se eu fico quieto... Tem alguma coisa que tá... Mas aí eu aprendi a fazer o quê? Eu vou me... Tá, você me perdoa daquilo que eu fiz? Tô nessa fase também, amor. Tá. Vencer esse desafio. Tô nessa fase. Eu aprendi a pedir perdão pros meus filhos, pedir perdão pro meu marido e pedir perdão pra mim mesma. Sim. Eu me perdoar, porque às vezes a gente perdoa o outro, mas não se perdoa. Isso é mais difícil. É o mais desafiador, você vencer a si mesmo. Entendeu? Olhar para si e falar assim, eu errei. Eu não vou fazer mais isso, eu vou me perdoar. Eu não vou ficar me limitando mais por erros do passado, por falas que eu disse e que me limitaram. Então, eu peço perdão a mim mesma. Então, isso é muito importante. Então, gente, para... assim, nós fecharmos a ponta aqui do nosso podcast, né? Família, gente. Família, Deus tem propósito com família. Você viu que as histórias aqui, elas se alinharam. E nós somos muito amigos, né? Pessoas amadas, queridas, lá da escola. Nós temos, mas nunca contamos as nossas... Não tivemos uma oportunidade de estar conversando. É verdade. E você vê que tudo é com propósito. Esse podcast é um propósito para tratar você, tratar sua família, no seu casamento. Que nem aqui o nosso doutor disse, escola, ela não educa, ela ensina. Ela ensina matemática. Diferente. É verdade. Né? Ela ensina língua portuguesa. Mas a educação, se você transformar essa palavra para referência, vem de casa. E se de repente você dizer, nossa, eu não tenho uma boa referência, é igual a Ju falou, muda a rota, simples, né? Sim. Analisa, busque em Deus. Vai lá no seu quarto, no secreto ou no chuveiro, um cantinho que você tem e fala, Deus, onde eu estou errando com a minha família? Porque quando você olha para o seu filho, né, pastor, né, Ju? Você olha o seu filho, mas Deus, ele vê gerações. É verdade. Forte. Verdade. Gerações. Então, ali você está vendo, né? A Laís, eu vejo a Laís, a gente vê gerações. Deus vê gerações. Então, hoje, um perdão, um abraço, um dizer assim, não vou fazer mais, se eu errar amanhã, eu vou mudar, o problema sou eu vou mudar. Não é errado você falar isso pro seu filho. Não é. Porque lá fora, quando ele estiver no mundo, ele vê um erro, ele vai dizer, aprenda a pedir perdão, porque eu aprendi em casa, eu sei o que é pedir perdão. E saber a essência do... Gente, o perdão, ele é Libertador. Ele é libertador. Ele liberta você e liberta o outro. Sim. Porque quando você não perdoa o seu cônjuge, você anda com ele assim, agarrado assim, mas não para ser feliz, mas escravizando ele. Então entenda, família é propósito de Deus. E outra, mais importante, filhos, tenha respeito com seus pais. Sim. É uma coisa, a Bíblia, eu ia falar sobre isso, tem 2 pontos que é muito, muito, muito interessante na Bíblia. Que essa moeda tem 2 lados, né? A Bíblia fala assim, filhos, honre o seu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Se honrou seu pai, que é o né? primeiro mandamento da promessa. Você honrou seu pai. Outro dia eu vou contar para você da defesa do doutorado. Só que aí eu não vou, se eu contar, eu choro. Então é melhor... Então vai ter que contar. Vai ter que contar. Né, gente? A gente tem que ter segunda parte desse podcast. Tem que ter. Mas tem uma outra coisa que a gente esquece. Eles têm que nos honrar. Mas a gente não pode buscar a ira deles. Exatamente. Então, por muitas vezes, a gente querendo ministrar postura e doutrina para tentar manter o bem... O elo, a gente acaba esquecendo de falar do amor. Esquece e o amor, do amor, não. tudo sofre, tudo crê. padece, tudo crê. Pedir perdão, cara, é uma coisa que deixa a vida tão mais fácil. Deixa, né?
Porque... Mais leve. Mais leve. E mulher tem um problema com isso, né? Não, Isso, Tem? Tem? homem Tem? pra perdoar é rápido, né? Quando você Muito. fala assim, meu, pisei na bola, mano. Me perdoa. Me perdoa. A mulher, ela fala, não, porque e a culpa acaba sendo o homem de novo. Então, aí você perdoa de novo. É, mas Eu acho que isso daí já tá ficando pessoal, gente. Eu vou ter que liberar o perdão agora. Mas quando a gente entende a força do perdão dentro do casamento, Nossa, é muito lindo. Verdade. Até a intimidade fica linda, né? Fica melhor. Você fica muito bem. É verdade, querido. Eu te perdoo hoje. hoje em casa, a Juliana ensinou os negócios que eu acho muito fantástico. A primeira é que ela falava pra mim, as pessoas só vão até onde você permitir. É, Então você tem que entender o limite que te fere. Tá. exatamente. E para as crianças, ela fala assim, ó, se eu ou seu pai falar alguma coisa que você entendeu errado ou te feriu, fala que a gente vai pedir perdão e a gente vai consertar a Fazer o situação. conserto, é verdade. Porque é tão simples, porque a gente vai deixando pontas, né, gotinhas entrando em um dia, aquele cálice vai transbordar. Sim. E a gente nem sabe aonde pegar aquele fio da meta que já se perdeu. Então, se eu posso falar alguma coisa, é hora da gente voltar para nossa casa, entender e se perdoar. A gente erra. Eu falei esses dias que, como pastor, as pessoas acham que o pastor é um super-herói, né? Mas o pastor erra, o pastor tem dor, o pastor sofre. Sim. E nesses dias, nós passamos uma dificuldade muito grande em casa, que poucas pessoas sabem. E eu e ela fizemos um propósito em Deus, e ela falou assim, vamos fazer um jejum de 21 dias e vamos ler, eu e você, o livro de Neemias juntos. Olha, E nós vamos... a gente também tá nesse propósito. Tá nesse propósito. Tô achando muita Glória a afinidade. E aí falava assim, né, vamos fazer um devocional juntos. Então eu falava o que eu entendi do texto que nós líamos, eu lia na minha versão, ela lia na versão dela, eu falava sobre a minha visão, ela falava sobre a visão dela e a gente anotava. Gente, coisa linda. A gente tem muita afinidade, eu não sabia disso. Você não sabia, né, E, irmão, sabe que doeu? São 13 capítulos. 7º, 8º, um olhou pro outro e falou assim, meu, a Jerusalém que Deus está reconstruindo não é o que nos feriu, é a gente. É, esses muros aí. Hein? Porque de vez em quando a gente fala, não, eu vou orar, eu vou porque a Natália vai mudar, o Bruno vai mudar, a escola. Sim. Mas Deus está usando aquela situação para mudar vocês dois. Exatamente. A gente tava falando nisso, né? Fechando as brechas. Quer restaurar, né? Uma mão a gente trabalha, outra Com a outra. tem a espada. A gente tava falando sobre Aí isso. nesse dia, sabe o que eu fiz? Eu fiz uma reunião com o bispo e falei, bispo, não tem como eu continuar com atividades eclesiásticas do jeito que eu tô. Me dá 2 meses. Eu falei, eu tirei uma licença eclesiástica. Nem existe. Eu inventei. Sim, inventei. Protocolou e Protocolei, já era. Aí, mas o que aconteceu? Depois disso, nós começamos a chorar muito, e começamos a entender o que Deus estava fazendo com a gente. Sim. E aí nós começamos e sabe, as dores muitas vezes tiram o brilho da vida. Tira. E aí, quando a gente se volta numa situação de reflexão, nós começamos a entender e descortinar o brilho que a vida tinha. E começamos a agradecer a vida. E começamos a agradecer a família abençoada que nós temos, o emprego que nós temos, a casa que moramos, o carro que andamos. E começamos a entender que tudo é um presente de Deus. E aí começamos a viver muitos milagres. E aí o ministério começou a voltar a brilhar no meu coração. Aí eu peguei e falei, Deus, mas eu fechei todas as portas. Todas as brechas. Não, porta as de pregação. portas. Eu cancelei todas as minhas agendas, eu cancelei. Eu cancelei tudo. Eu falei, eu não tenho nenhuma atividade enquanto Deus não falar comigo. Porque como que eu posso subir no altar se eu não tenho um contato com Deus do jeito... Verdade. A intimidade, eu queria escutar dele, eu queria ouvir o movimento da nuvem. Eu queria entender dele. E aí a gente estava lendo, aí Deus falou no meu coração assim, 52 dias. Pra edificar esse muro, hein? 52 dias as coisas acontecerão. Gente, muito forte isso aí, pastor. Você vai ver. Pastor Orlene me liga. Eita. Ela ligou e falou assim, Ale, você consegue pregar dia 25 de maio? Aí eu falei assim, vou ver na agenda. Irmão, que agenda? Que agenda, Eu gente. fechei tudo. Não tinha agenda nenhuma. Mas tinha um propósito, 52 dias. Eu fui contar.
fui contar. Meu Eu fui contar. Tava 5 dias depois de 52 dias. Aí quando eu falei, deu depois de 52 dias. Aí Deus falou comigo assim, depois de Neemias vem quem? Vem Esdras. Depois do templo reconstruído, o ministério volta. A palavra e o culto é restaurado. Irmão, aquele dia, aí eu falei assim, beleza então tamo junto. Pastor, eu vou. Mas eu falei, eu vou, mas tem que reconstruir. Nós entramos num propósito para nossa família ser reconstruída. Beleza. 52 dias, na segunda-feira. Não aconteceu nada de manhã. Almoço normal. Eu assim, Deus, 52 dias. Eu falei que ia pregar domingo. 52 dias. À tarde, nada. 6 horas eu recebo um telefonema. Consegue resolver? Falei, agora não tenho tempo, tô indo trabalhar. Mas a sua mãe vai resolver. A Juliana resolve pra gente. Irmão, tem que ir, né? 11h15 da noite. Meu Deus. O milagre que a gente estava esperando chegou. Olha só, gente. Não fechou Faltou 45 minutos. não vendo? fechou 52 dias sem a gente ver a provisão e a fidelidade de Deus. Se Deus promete, Ele faz. Ele é fiel para Coisa fazer linda. infinitamente mais do que Tudo pedimos ou ou pensamos. Ele é fantástico, Ele é sobrenatural. E aí a gente, depois ali estamos vendo um processo de reconstrução, de confiança, reconstrução de família mesmo. Porque a gente, eu cansei de máscaras. Sim, A gente coloca muitas máscaras. sim. A gente até parece que engana Deus, né? É A verdade. gente vai orar, ó Senhor, magnífico. Sim, é verdade. A gente tá falando, Deus, tem misericórdia no meu coração, tá tudo quebrado aqui, tá tudo bagunçado. E quando eu vi o milagre de Deus, irmão, sabe, hoje eu posso falar pra você, eu tenho uma família abençoada aos pés de Jesus. Que lindo. Que coisa linda. Hoje, as minhas 2 filhas professam uma fé em Cristo. Temos problemas? Temos. Como qualquer família. Desafios, Temos. dificuldades. Temos. Mas nós temos a certeza que enquanto Deus for nosso tudo, não vai nos faltar nada. Glória a Deus. Amém. E tá vendo? Você que está acompanhando aqui nosso podcast, qual a mensagem que Deus quer passar para você agora? Que Ele quer restaurar a sua família. Se você está passando por um momento de dificuldade, de dor, de desafio, se apegue em Deus. Você viu que nada aqui foi por acaso, né? São famílias normais que enfrentam seus desafios como pais e dia a mães dia, no verdade. dia a dia. Não é fácil manter uma família financeiramente, emocionalmente, principalmente com fé, mas a mensagem que Deus quer deixar para as famílias, né, pastores, é que Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar os seus muros. Ele quer edificar tudo novo. Então, nada está perdido, não é verdade? É verdade. Nada está perdido. Então, aproveita, dedica um tempo com seus filhos. Se for momento de pedir perdão para os seus filhos, peça perdão. Se for momento de pedir perdão para o seu cônjuge, peça perdão. Restaure a sua casa. Fala, Deus, vem morar no meu lar, né? Vem fazer algo tudo novo. E você vai ver, assim como fez a nossa vida, fez na vida deles, né? Porque você viu, foi algo transformador, né, pastor? Sim. Ele vai fazer na sua vida. O evangelho que não transforma no evangelho, né? Não é evangelho. Então, o Vidas têm evangelho- que ser transformadas. E que começa em nós, né? Começa em Comece nós. em nós. Então deixa uma mensagem para eles, pastor, para a gente encerrar esse podcast que tá tão bom, gente, tão bom. Eu acho que é isso. O evangelho, a família é a base do evangelho. Jesus, eu tenho plena certeza que ele ama famílias, que o casamento ainda é projeto de Deus. É. O casamento não deixou, o mundo quer que a gente pense que o casamento é uma coisa qualquer, não é. Estar com uma mulher, estar com o seu cônjuge, sabe, casado, sobre as leis da terra e sobre a bênção De Deus. de Deus, é o melhor pra gente. Hoje tem filhos que não enxergam no pai uma referência, mas ainda há tempo, enquanto a vida, ainda há tempo. Ainda há tempo. Então que nós possamos nessa noite, né? Agora não sei que horas que vai passar, mas pra gente agora é noite, entender a honra de ser marido,
a honra de ser esposa, a honra de ser pai, a honra de ser mãe. E que nós possamos carregar esse fardo entendendo que o jugo é suave e o fardo é leve. É verdade. E se você tiver qualquer dúvida, você precisar de uma oração, um conselho, coloca aqui nos comentários que nós vamos responder com todo carinho, uma orientação. Sim. Nós queremos ver a sua família restaurada e Deus pode fazer isso por você. Só ele. Não é verdade? Só É verdade. Eu deixo aqui um beijo, bem com carinho, né? Cheio de amor e afeto. E fica ligado que vem coisas novas por aí, tá bom? Tudo preparado para você com propósito.